De agora em diante, a aula de hoje é sobre cálculo com curvas parametrizadas, tá? Então, a primeira coisa que a gente pensa quando vai falar de curvas parametrizadas é justamente em encontrar a equação da reta tangente para determinados pontos, né? Dado um determinado ponto, a gente quer encontrar a equação da reta tangente naquele ponto. Essa é a aplicação mais natural do cálculo, né? Foi assim que surgiu desde o início a ideia do cálculo diferencial. Então, para falar de cálculo em curvas paramétricas, a gente pensa o seguinte, né? Como eu tinha acabado de falar aqui com vocês na questão da dúvida, a ideia é aquela que a gente acabou de falar. Você antes tinha um jeito de pensar, né? Você tinha x como função de... Você tinha y como função de x e passou a ver x como função de t e y como função de t. Então, o que acontece? Se você pensa no y como função de x, né? Se você pensar assim como a gente tinha falado antes, se você tem que o y ele é igual a um f de t, ora, então eu posso pensar no... Na verdade, a gente faz como? A gente faz assim, né? A gente faz y como f de x, né? Perdão, não era f de t não, era f de x. Se você não pensa no y como f de x, e você tem que x ele é um f de t, então você pode ver o y como sendo um f de uma f de t, né? Ou seja, você vê o y como uma composta. E aí você pensa na derivada da regra da cadeia, né? Aí você tem que a derivada do y vai ser igual à derivada da de fora aplicada na de dentro. Depois você multiplica pela derivada da de dentro, né? É assim que a gente faz, certo? Então, pensando dessa maneira, y' como sendo isso, a gente pode pensar em isolar, por exemplo, essa nossa f grande aqui, desde que o f' de t seja diferente de zero, né? Se o f' do t é diferente do zero, a gente tem, eu posso passar para dividir, né? Então vai ficar que a f'... Professor, Oi? estou pedindo para aumentar mais um pouco. Aumentar o que? O tamanho da letra? Eu acho que sim. Eu acho que seja. Oi? Minha conexão caiu rapidinho. Vocês estão... Microfone, professor. Obrigado. Minha conexão caiu rapidinho. Vocês estão pedindo para aumentar o tamanho de que mesmo? Acredito que seja a tela, um zoom na tela. Porque eu acho que tem gente vendo pelo celular e possa ser que esteja pequeno Pode estar demais. pequeno, né? Então eu acredito que seja isso. Vejam se resolve. Eu posso tentar fazer isso daqui ficar um pouquinho maior. Desculpa interromper, mas eu tô olhando pelo celular e dá pra dar zoom. Bem, mas esse tamanho tá bom? Ficou maior um pouquinho. Acho que tá bom, professor. Beleza, então. Aí você tem, voltando para o que eu estava dizendo, ó, você tem f' aplicado em f de t, né, f grande e f pequeno, vezes o f' de t, né, que é a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Assim como a gente aprendeu lá no cálculo 1. Ora, aí eu consigo, se eu considerar que o f' de t seja diferente de zero, eu consigo passar o f' de t para dividir, né? Então eu tenho que... É o f' pequeno, tá? Então eu tenho que o f grande linha
aplicado em f pequeno de t, ele pode ser escrito como a minha y' dividido pela minha f' de t, né? Lembrando que essa derivada aqui de cima, a y', eu estou vendo y como função de x, tá? Estou vendo y como função de x, a princípio. Então, bem, não, perdão, o y pequeno ele é função de t, né? Eu estou vendo como função de x a f grande, só que eu estou vendo o x como sendo f de t. Bem, aí quando a gente pensa dessa maneira, a gente tem isso daqui, ó. Usando a notação de Leibniz, né? O que a gente tem é isso daqui, é que a derivada do y em função de t, ela vai ser a derivada do y aqui em função de t, ela vai ser a derivada do y em função do x vezes a derivada do y em função de t, né? É essa regrazinha da cadeia que ele está colocando aqui, só que na linguagem essa linguagem aqui eu acho que é a de Newton, né? Não, essa é a de Leibniz. Ele não usou a de Newton que é essa aqui. Então você tem dy dx igual a dy dt dividido por dx dt. É essa divisão que eu fiz aqui. Você tem a derivada do y quando é a função do x, né? dy dx, igual a derivada do y em relação ao t dividido pela derivada do x em relação ao t. Tá? Bem, que é isso aqui, ó. X, quando você calcula f', é justamente f' de t. É a derivada do x em relação ao t, tá aqui. A derivada do y em relação ao t é o meu g. E a derivada da f grande, que eu chamei aqui, em relação ao x, é o que está do lado esquerdo. Isso se o dx dt, ou seja, se essa derivada aqui, que é o meu f' de t, né, o dx dt, não seja zero. Então, ele escreve com essa notação o pensamento que nós temos em relação à regra da cadeia, desde a época lá do cálculo 1. Então, essa equação 1 nos permite encontrar a inclinação, sempre é isso, né? A derivada, o valor da derivada, ele é justamente o quociente da reta tangente, né? O coeficiente angular da reta tangente. Então, a equação 1 nos permite encontrar a inclinação dy dx da tangente para uma curva paramétrica sem ter que eliminar o parâmetro t. É verdade, ó. Eu tenho a derivada da y em relação a x, que me dá a inclinação, mas ela não depende de x aqui, ó. Vai ser dy dt dividido por dx dt, né? Isso sempre que eu tiver, claro, o dy dt diferente de zero. Então, podemos ver de 1 que a curva tem uma tangente horizontal quando dy dt for zero. Porque quando é que a curva tem uma tangente horizontal? Quando a derivada é nula. Mas a derivada está dada por um quociente. Então, para um quociente dar zero, se o denominador não é zero, basta que o numerador seja zero. Então, se eu quiser encontrar retas tangentes horizontais, basta que eu iguale a derivada a zero, né? Desde que dy dt seja diferente de zero. E tem uma tangente vertical quando o dx dt for igual a zero, desde que o dy dt seja diferente de zero, repetindo, né? Ou seja, se você faz isso daqui e ir para zero, você vai ter assíntotas verticais. Foi assim que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Então, se você tem o dx dt indo para zero, você vai encontrando assíntotas verticais, ou seja, retas tangentes verticais. Essa informação é útil para observar as curvas parametrizadas. Como sabemos do capítulo 4, volume 1, também é útil considerar a derivada segunda. Então, lá no cálculo 1, quando a gente estudou o capítulo 4 deste livro, a gente vê que a utilização da derivada segunda, que é justamente o estudo da derivada segunda, né? Chamado estudo da derivada primeira e estudo da derivada segunda. Isso pode ser encontrado mudando y por dy dx. Por quê? O que ele faz? Ele chega aqui e ele aplica, né? Ele chega aqui nessa equação e ele vai calcular a segunda derivada. Então, ele vai aplicar d dx, a derivada em relação a x, desse lado aqui e do outro lado também. Então, quando ele aplica
a derivada em dy dx, ele tem dd aqui, né? Então d quadrado nessa notação, e dx quadrado. E quando ele vai aplicar a derivada d dx aqui nessa, então você tem d dx aplicado em dy dx, porque você pode considerar como se fosse uma fração, né? Você tiraria o dt e o que você tem é o d dx aplicado aqui. Então vai ficar dd, que vai dar dd aqui em cima, né? E o dx, porque é o que sobra aqui embaixo, já que você eliminou o dt. Então você tem isso daqui, e naturalmente isso daqui muita gente vai escrever assim, né? Vai ser comum alguém escrever isso assim: d2x dt dx. Vai ser comum alguém escrever isso assim, dividido por dx dt. Pode ser que alguém escreva com o D2. Ok. Então, está aqui a formulinha que é dada pensando na derivada e a formulinha da derivada segunda. É ela que vai ser utilizada para os exercícios. Tudo bem até aí? Todos vivos? Isso aqui é um suco de uva, tá? Não é vinho, não. Senão eu ia começar a aula com uma voz e ia terminar com outra. Por isso que não é vinho. No caso, professor, Oi. no caso, esse procedimento que o senhor fez, como é que eu escreveria na notação de Newton, esse procedimento que o senhor... A notação, eu sempre confundo a de Leibniz e a de Newton, né? A do Leibniz é essa do dy dx, né? Exatamente. E a do Newton é que é a outra das linhas, né? Eu confundo toda vez, nunca sei quem foi que escreveu de um jeito ou do outro. Bem, o que tá escrito aqui é essa minha linguagem aqui, né? F' da f de t é o que tem à esquerda, é justamente a tal da dy dx, né? Porque a f de t é o x. Isso daqui eu poderia, se quisesse, também poderia ter escrito f' de x, assim, né? F' de x. E aqui quem é a minha y'? Y é isso daqui, né? Então isso daqui é dy dt. O meu y' é isso aqui. Certo? Então esse é o meu y'. E o que é o f' do t? O f' do t é o x'. Tá certo? É como se eu tivesse feito isso aqui. Mas aqui, por exemplo, eu poderia ter escrito, ao invés de y', eu poderia ter escrito, para ficar parecido com o de baixo, né? Eu poderia ter escrito, ao invés de y', eu poderia ter escrito g'. G' de t, é a mesma coisa. Já que o g e o y é o mesmo. Bem, as notações de Leibniz, então, são essas, de Newton são essas, e as de Leibniz são essas. Ok? Agora vamos ver as aplicações para ganhar intimidade, né? Então vamos lá. Qualquer pergunta, por favor, podem fazer, eu estou atento aqui. Bem, uma curva C é definida pelas equações paramétricas, x igual a t quadrado e y igual a t à terceira menos 3t. Mostre que C tem duas tangentes no ponto 3 zeros e encontre suas equações. Então vamos lá. A letra A logo, né, que é para encontrar a reta tangente, que vai ser um exercício recorrente e certamente eu vou colocar algum desse tipo na prova. Então vamos lá. Bem, observe primeiro o seguinte, o que foi que ele fez? Eu quero encontrar retas tangentes, né? Então qual é a tendência natural quando eu quero encontrar retas tangentes? A gente viu isso desde o cálculo 1. A ideia é igualar sempre a zero, né? Procurar saber quais são as raízes, para olhar o que acontece nessas raízes. Então quando ele encontrou aqui igualou o y a zero, ele está justamente buscando as raízes do y, né, quando aqui o y vai ser nulo. Aí ele encontra t igual a zero, né, ele colocou o t em evidência aqui, encontrou o t igual a zero, e a outra opção era t igual a mais ou menos a raiz de 3. Qual a importância dele ter feito isso? Ele percebeu que na raiz t igual a zero,
ele não está com o ponto 3, 0. Mas na raiz t igual a mais ou menos raiz de 3, você tem esse ponto aqui, que é o que você quer, é o ponto 3, 0, né? Se colocar aqui ou mais ou menos raiz de 3, você tem 3. E se você colocar aqui ou mais ou menos raiz de 3, você vai ter 0. Então, tanto mais quanto menos raiz de 3 vai dar esse ponto. Só nisso daí, você já percebe que há a possibilidade dele ter duas retas tangentes. Porque se em dois valores de t dá o mesmo ponto, significa dizer que esse ponto, que essa curva se cruza, tá? Eu não sei, ao fazer isso, o ponto, como ela se cruza, se ela se cruza, sei lá, com uma mais horizontal, a outra mais vertical, ou se elas se cruzam em X, eu não sei como elas se cruzam, mas com certeza eu sei que elas se cruzam. Então ainda não sei muita coisa sobre a reta tangente quando faço isso, mas já tenho essa informação, sei que a reta se auto-intersecta em alguma posição. Então essa é a primeira informação que eu tenho quando eu faço essa conta e encontro esses dois valores aí do t para o mesmo ponto. Portanto, o ponto 3, 0 em C surge de dois valores do parâmetro t, né? Isso significa que C intercepta a si própria em 3, 0. Uma vez que, bem, aí ele vai começar a calcular a derivada. Aí vai usar a formulazinha. Opa. Não é isso, é isso. Vai usar a formulazinha. Aí eu tenho dy dx, dy dt, dx dt, ele vai usar agora, né? Ele já tem aqui a nossa y, a nossa x, ele vai calcular a derivada. Então, quem é dy dx? É dy dt dividido por dx dt segundo nossa fórmula. Dy dt é 3t2 menos 3. Derivou essa expressão aqui em relação a t. E o dx dt é 2t, derivou essa expressão em relação a t. Bem, feito isso, ele faz uma rápida organizaçãozinha, né? O que ele fez aqui? Bem, ele quis colocar isso na forma de produto, porque dá para ver algumas coisas melhor quando está na forma de produto do que quando está em outras formas. Então, ele aqui pode, por exemplo, colocar o 3 em evidência aqui, né? Bem, vamos fazer quais seriam os passos naturais se vocês estivessem fazendo essas contas. Bem, aqui, quando você estivesse nessa situação, seria colocar o 3 em evidência. Então, você teria 3t2 menos 1. Embaixo você tem 2t. Aí fica fácil de você perceber que isso tende ao produto 3 sobre 2 vezes t2 menos 1 sobre t. E aí ele preferiu separar esse t2 menos 1 sobre t em duas partes e escreveu isso como sendo 3 sobre 2, que multiplica, ele pegou o t, dividiu o t2, deu t, e pegou o menos 1 e dividiu por t, então ficou menos 1 sobre t. Pronto, ele preferiu escrever dessa forma, né? Daqui até chegar a essa expressão, ele poderia ter pensado assim, vocês fazendo conta, certamente, se quiserem transformar num produto, vai fazer algo assim. Bem, a inclinação da tangente, quando t é mais ou menos raiz de 3, é dy dx igual a mais ou menos 6 vezes isso. Ele, substituindo esse t, então, por mais ou menos a raiz de 3, ele vai encontrar essa expressão. Bem, tem dúvida? É sempre bom fazer as contas para verificar se é verdade. Se você colocar mais ou menos raiz de 3 aqui, então você tem, por exemplo, para t igual a raiz de 3, você temos 3 meios multiplicando 3 meios multiplicando raiz de 3 menos 1 sobre a raiz de 3. E isso é verdade, né? Vai dar aquilo mesmo, vai dar mais ou menos a raiz de 3, porque aqui você vai tira o mínimo, aí você vai ter 3 menos 1 sobre a raiz de 3, e aqui você vai ter 2 e vai cancelar com esse 2 de baixo. Você vai ficar com
3 sobre raiz de 3. Não importa se mais ou menos, é isso que vai acontecer, né? Se colocar o menos vai dar no mesmo, pequena diferença de conta. E agora você racionaliza, raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo vai dar 3, e em cima vai dar 3 raiz de 3. Então quando você racionaliza, você de fato encontra que isso daí é igual a raiz de 3. Então tá certo, é verdade o que ele afirmou aqui, a inclinação vai ser mais ou menos a raiz de 3. Eu fiz para mais, pensem aí na conta para menos, mas vai dar a mesma coisa. Assim, as equações das tangentes em 3, nesse ponto 3, 0, são, bem, quando você usar mais ou menos a raiz de 3, quando você usar mais você tem isso, quando você usar menos você tem isso. Eu estou me referindo à expressão y aqui, tá? Você vai ter, cadê o y isolado? Perdão, o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo um pouco mais do que eu pensei. Ele está agora olhando para a equação da reta tangente, né? Aí lembram lá como é a equação da reta tangente? A equação de uma reta tangente, ela é sempre dada assim, né? Você tem o coeficiente angular, chamado de m, ele é igual a y menos o y qualquer de um ponto, né? Chamado de um y0, dividido por x menos o x0. Então você tem esses dois coeficientes angulares, o raiz de 3 e o menos raiz de 3. Então você vai lá e substitui. Se você pegar o raiz de 3, você vai ter raiz de 3 igual a y, você deixa y mesmo. E como você está naquele ponto 3, 0, o y do ponto é 0. Embaixo você deixa x menos o x0, que é 3. Agora você faz o produto dos meios e dos extremos. Você tem y igual a raiz de 3 vezes x menos 3. Pronto. Foi isso que ele fez para te dizer que a equação, quando for raiz de 3, vai ser isso. Quando for menos raiz de 3, naturalmente vai ser essa. E aí você encontrou a solução para a letra A, né? Primeiro mostra que C tem duas tangentes no ponto, e tem de fato porque você tem dois valores para a derivada, e se você tem dois valores para a derivada, você tem duas inclinações de reta tangente. Se você tem duas inclinações de reta tangente, é porque você tem duas retas tangentes. Então você provou isso no momento em que você encontrou aqui os dois valores para o t, não, mas para o coeficiente, né? No caso, esses dois valores aqui, o mais ou menos a raiz de 3. Mas, bem, na hora que você encontra esses dois valores para o t, certamente você vai encontrar dois valores para o coeficiente angular, porque esse t dificilmente você vai ter um cruzamento com coeficientes angulares iguais, né? Dificilmente não, acredito que impossível. Não penso em nenhuma situação em que aconteça desses dois serem diferentes e esses daqui serem iguais. Não, geometricamente não me vem nenhum exemplo assim. Bem, mostre que C tem duas tangentes, foi praticamente resolvido nesse momento. E encontre as suas equações, está aqui respondido para o caso raiz de 3 e para o caso menos raiz de 3. Letra A resolvida. Alguma pergunta? Professor, você pode voltar lá, por favor? Sim. Diga aí. No caso, primeiramente ele determinou os dois valores do parâmetro, não é isso? Sim. Aí depois que ele determina os valores do parâmetro, ele vai para a derivada, né? Isso. No caso, deriva em relação ao tempo, aí, tanto para y como para x. Aí contra esse valor que você está aí com o mouse, né? Exatamente. Isso. Aí depois de tudo, ele só faz a substituição para realmente confirmar, né? E por fim ele usa aqui a formulazinha do coeficiente angular para encontrar as equações da reta. Sim, aqui, né? Sim. Tá? Então, esse coeficiente aqui, a forma que você encontra, né, para encontrar o coeficiente da reta tangente, ele não é meio familiar a equação do primeiro grau da reta? Sim, é exatamente isso. É a formulazinha da equação da reta, né? Se você fizer o produto dos meios e dos extremos aqui, você vai ter justamente y
menos y0 igual a m vezes x menos x0, né? Isso. E aí você, isolando o y, você vai ter y igual a mx. Aí o resto tudo é coisa conhecida, né? Porque vai ficar menos mx0, que é um número, e depois mais y0. Então, se você botar um mais aqui e botar um parênteses assim, o que você tem aqui é y igual a x mais b. É a equação da reta, tá certo? Coeficiente angular aqui, e esse número todo aqui dá o coeficiente linear, certo? É a mesma coisa. Eu vou tirar para não confundir alguém que estiver lendo depois, não pensar que eu estava explicando algo da questão em si. Bem, mas está aqui, tá? Separado as minhas continhas para confirmar que de fato o que ele disse no exemplo está certo. E aí a letra C ele diz, não, letra B ainda. Encontre os pontos em C onde a tangente é horizontal ou vertical. Então, o que foi que a gente aprendeu? Eu quero saber onde é que a tangente é horizontal, a gente coloca a derivada igual a zero, né? Derivada do y igual a zero. Aí, nesse caso, olhando para a nossa fórmula, se a derivada do y é zero, eu tenho que exigir que isso daqui seja diferente de zero. Ou então eu fico com zero sobre zero. Então, eu tenho na letra B que igualar a derivada do y a zero para poder ter o dx dy igual a zero, né? Porque o numerador tem que ser zero. E tenho que considerar que o dx dt não pode ser zero, né? Bem, aí uma vez que o dy dt é isso, a gente calculou já no item anterior, né? Cadê o dy dt? Aí, aqui é dy dx. Não, a gente calculou o dy dt só olhando, né? Olhou para aqui, aí tinha 3t2 menos 3. Aí a gente escreveu ele aqui. Pois bem, então a gente já sabe quem é o dy dt, que é 3t2 menos 3. Isso ocorre quando t ao quadrado for igual a 1, né? Ou seja, eu vou ter isso igual a zero, né? Igualo isso a zero. Quero saber quando é que o dy dt vai ser zero. É uma conta imediata. Você tem 3t2 menos 3 igual a zero. Você coloca o 3 para lá e passa o 3 para dividir. Você tem que ter t2 é igual a 1. Né? 3t2 igual a zero, você tem que t2 é igual a 1. Está certo. Isto é, se o t2 é igual a 1, eu tenho que o t é igual a mais ou menos 1. Então, os pontos correspondentes em C são... Bem, aí eu vou lá em C e substituo o t por mais 1 ou por menos 1. Então, o que eu obtenho? Então, estão aqui as equações, né, de C. Quando eu coloco 1, eu tenho x igual a 1. Quando eu coloco 1 aqui, eu tenho menos 2, né? Então, um ponto vai ser 1 e menos 2. E quando eu coloco menos 1 aqui, eu tenho 1. E quando eu coloco menos 1 aqui, eu tenho 3 mais 1, 4, né? Não. Se eu colocar menos 1 aqui, eu tenho menos 1 aqui. Então, aqui vai dar 3 menos 1, 2. Então, um vai ser 1 e menos 2 e o outro vai ser 1 e 2. Ok. Então, para t igual a 1 eu tenho esse ponto e para t igual a menos 1 eu tenho esse ponto. Então, o que eu concluo? Eu concluo que a derivada vai se anular nesses dois pontos, quando t for igual a 1 e quando t for igual a menos 1. O que ele está pedindo na letra B? Encontre os pontos em C onde a tangente é horizontal ou vertical. Então, eu já sei que nesses pontos ela é horizontal, né? Simplesmente usando o que a gente já conhece lá do cálculo 1. Igualando a derivada a zero e encontrando os pontos. Aí, quando é que a tangente ela é vertical? Ora, ela é vertical quando a gente tiver aquela explosão lá, né? Você manda isso daqui para zero, né? O que acontece? Isso daqui vai para o infinito, né? O limite vai fazer com que vá para o infinito. Então, a gente faz o que? A gente iguala a zero, dessa vez a gente pensa quando é que seria zero, o dx dt. Ora, mas o nosso dx dt, ele é 2t, né? Porque x é t ao quadrado. Então, 2t. Então, quando é que isso é zero? Isso é zero quando t é igual a zero. Então, aquela coisa ela vai para o infinito quando você tem o t indo para zero. Né? Então, observe que
dy dt tem que ser diferente de zero. Então, nesse momento, eu tenho que observar se o t igual a zero, de fato vai fazer com que isso tenha uma tangente vertical. E para a tangente ser vertical, o dx dt tem que ser zero, mas o dy dt não pode ser zero, tá? A situação é essa. É o lance lá do limite, né? Se você quer que o limite aqui vá para mais infinito, você tem uma constante aqui que não é zero, e você tem essa daqui indo para zero. Ok. Agora, será que em t igual a zero, o dy dt é zero? Bem, quem é o dy dt? Ele é esse aqui. 3t2 menos 3. Quando você coloca t igual a zero, isso não dá zero. Portanto, eu tenho essa condição. Tá? Observe que dy dt não pode ser zero. E isso tudo que eu estou dizendo a vocês, gente, é importante que vocês mentalizem, porque lá na prova, nos exercícios que você vai fazer, você tem que verificar tudo isso, tá? Você não pode fazer a afirmação sem ter visto todos esses passos. Então, o ponto correspondente em C, nesse caso, é 0, 0, porque quando você olha x e y na definição de C, né? Quando você bota t igual a 0 aqui, você tem 0 e aqui você tem 0. Então, o ponto onde acontece uma tangente vertical é no ponto 0, 0. E aí, letra C, determine onde a curva sobe e desce e onde sua concavidade é para cima ou para baixo. Bem, é o estudo do sinal da tua derivada, né? Então, para determinar a concavidade, calculamos a segunda derivada. Então, você vai lá e calcula a segunda derivada, que é usando essa formulinha daqui, tá? Essa formulinha horrível. Ou seja, você vai derivar em relação a t, essa expressão aqui, né, é justamente a derivada do que você tem de dy dx. Bem, quem é dy dx, nós fizemos as contas aqui, é essa aqui. 3 sobre 2 vezes t menos 1 sobre t. Que eu acredito que ele escreveu assim para facilitar fazer a conta da derivada disso daqui em relação a t. Bem, como é que calcula a derivada disso? É um número vezes uma função. Então você calcula a derivada da função e multiplica pelo número. O número já está aqui. Derivada de t é 1. Aí você calcula essa outra parte. Eu sempre gosto de olhar como derivada do quociente, né? Então, como derivada do quociente, isso é o quê? A derivada de 1 sobre t. Eu gosto de pensar assim. Não sei como vocês pensam, mas eu penso essa derivada assim. Deixa eu tentar ajeitar aqui. Eu penso essa derivada assim, como derivada do quociente. Embaixo, então, vai ficar o quadrado da de baixo, né? Então, a de baixo vezes a derivada da de cima, menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Ou seja, 1 vezes 1, né? 1 é a de cima e a derivada da de baixo é 1. Então, o que acontece? Essa parte desaparece e fica menos 1 sobre t quadrado. Como ele tem um menos na frente, né? Como ele tem um menos na frente, então fica mais 1 sobre t quadrado. Ok? Porque é menos aqui. Certo? Menos. Então é menos a derivada dessa, então é a de baixo vezes a derivada da de cima, que é 0, menos a de cima vezes a derivada da de baixo, que é 1. Então fica menos 1 em cima sobre o quadrado da de baixo, que é t quadrado. Então fica 1 menos 1 sobre t quadrado. Então fica 1 mais 1 sobre t quadrado. Bem, aí ele multiplicou pelo 2 aqui embaixo, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, ele multiplicou essa vezes 1 sobre 2t. E aí você tem 2 vezes 2 aqui, 4. Né? Eu acho que precisa ajeitar essa conta para ficar claro, para vocês entenderem o que estou dizendo. Essa passagem daqui para cá. Né? O que você tem você tem 3 meios, que multiplica 1 mais 1 sobre t2, que é a de cima, vezes a inversa da de baixo. A inversa da de baixo vai ser 1 sobre 2t. Então, organizando essas contas, você tem, bem, 2 vezes 2t aqui vai dar o 4t, mas
acho que é melhor logo ajeitar isso, né? Você tem t ao quadrado, vamos escrever assim. 3 meios vezes t ao quadrado mais 1 sobre t ao quadrado. Pronto. Organizando assim fica mais claro, né? Então o que você tem é... Opa, faltou 1 sobre 2t no final. Deixa eu ajeitar. Tudo isso multiplicando 1 sobre 2t. Bem, então isso é igual a 3t2, pode ser escrito assim. Como é que ele escreveu aqui? Ah, ele deixou em evidência mesmo. 3t2 mais 1 em cima. E embaixo 2 vezes 2 vezes t quadrado vezes t. 4t quadrado, ou a terceira. 4t a terceira. Pronto, foi assim que ele chegou nesta continha aqui, neste resultado. Bem, então assim ele disse para você quem é a derivada segunda. O que ele está pedindo na letra C? Determinar onde a curva sobe e desce e onde sua concavidade é para cima ou para baixo. Bem, ele está aqui com a derivada segunda, né? Aí ele precisa encontrar, ele precisa determinar se está para cima ou para baixo. Aí o que ele precisa fazer? Como é que eu sei se é para cima ou para baixo diante disso? Eu acho que tem um pedaço do livro que não está aqui, não tem? Eu acho que eu esqueci de colocar ali um pedacinho do livro aqui nessa parte. Vamos ver. É a parte da derivada segunda ali do exemplo 2, né? Não, do exemplo 1. Então a concavidade da curva é para cima quando t é maior do que zero e é para baixo quando t é menor do que zero. Eu não coloquei isso não. Acho que sim, mas deixa eu ver. Não, eu não coloquei essa frase aqui no final. Faltou a frase. Bem, mas por que a concavidade vai ser aqui assim e vai ser aqui assim? Ora, quando você olha para o sinal disso daqui, você tem sempre... essa de cima é sempre positiva, tá? Essa de cima ela é sempre positiva. Isso daqui é sempre positivo. Sempre positivo. Então, porque t ao quadrado vai ser sempre positivo, né? Então vai ser positivo mais positivo vezes positivo. Então esse de cima é sempre positivo. Agora quando você olha essa aqui de baixo, ela vai mudar de sinal justamente no t igual a zero. Ela é positiva para maiores do que t e negativa para menores do que t. Então ele chega a essa conclusão de que a concavidade, né, vai ser para cima quando t for maior do que zero e vai ser para baixo quando t for menor do que zero, tá certo? Então a concavidade fica aqui para baixo quando t for menor do que zero e ela vai ficar assim para cima quando t for maior do que zero. É isso que vai acontecer. E aí a letra D pede para você fazer o desenho, né? Esboce a curva. E o desenho está aqui. E como é que você faz? Olha, você vai olhando as informações que você obteve. Você obteve que a concavidade, ou melhor, você obteve que o ponto de autointerseção era esse. E você tem uma inclinação positiva para uma reta tangente e uma inclinação negativa cujo módulo é o mesmo. Então, claro que ela formava um X, assim, né? Sobe para um lado, desce para o outro. Então, esse ponto aqui é o ponto que você começa a ver a partir das contas que você fez. E aí você observa que ela vai ter uma tangente vertical no t igual a zero. Então, você já passa essa reta vertical aqui coincidindo com o eixo y. E você sabe que a função vai ser assim. E, por fim, você fecha o gráfico, né? Sabendo que a concavidade aqui é para baixo e aqui é para cima. Ou seja, se você está lá no meio de uma avaliação, de uma prova, e alguém pede para você desenhar isso, o que você vai estar fazendo é exatamente isso. Você vai pensar nas contas que você fez, e aí você vai dizer, olha, esse troço, se
ela se encontra, ela se auto-intersecta no ponto 3,0. Você sabe que ela tem uma concavidade voltada para cima, de coeficiente angular positivo, raiz de 3. E você sabe que ela tem uma concavidade, ou melhor, uma tangente para baixo, com coeficiente mesmo raiz de 3, só que negativo, né? Então você sabe que aqui nesse ponto essa função ela vai tangenciar para cima, vai tangenciar para cima e ela vai tangenciar para baixo. Então, tá horrível de desenhar. Vai tangenciar para cima e vai tangenciar para baixo. Então você já sabia que nesse ponto essa função ela iria fazer assim, uma coisinha aqui para cima e uma para baixo. Você não sabe muito mais sobre ela. A outra informação que você tinha é que essa função ela tem uma tangente para cima aqui, uma tangente vertical aqui. Então, as nossas contas elas tinham levado a gente a entender que ela tinha isso. Aí depois você consegue o fato de que ela tem concavidades voltada para baixo e para cima conforme o T. Você calcula alguns pontos, observa que ela vai estar positiva por aqui e observa que ela vai estar negativa por aqui. Aí você constrói, né, olhando para as contas que você tinha, você constrói esse gráfico olhando para as contas, tá? É isso que vai acontecer quando você estiver fazendo, por exemplo, um exercício de prova que peça para você esboçar o gráfico. E é claro que quando a gente pede isso numa prova, tudo que a gente está querendo ver é que de repente apareça aquele peixinho ali. Se tiver mal feito, bem feito, não é o que vai ser tão levado em consideração. Precisa passar lá no 3,0, precisa tangenciar o eixo Y para a gente entender que você entendeu. Não é a arte que está se esperando que você mostre que entendeu aquilo ali, ok? Alguma pergunta? Não. Então vamos lá. Continuando nossa brincadeirinha. Exemplo 2. Encontre a tangente acicloide, que é dada por essas expressões, no ponto onde θ foi igual a π sobre 3. Em que ponto a tangente é horizontal e quando é vertical? Então, mesma coisa, mesmas ideias que estão aqui, só que com funções diferentes, tá? Mas as ideias são essas. Então, vamos lá. A inclinação da reta tangente é dada pela derivada. Então, ele vai lá e deriva dy dθ, dx dθ. Derivada disso daqui, vamos ver se a gente aceita. Você tem... Ele está dizendo que dá r seno θ. Vou fazer as contas. Aí você tem rθ vai dar r, né? E você tem menos seno θ. Vou fazer as continhas. Pensar um pouquinho. Eu estava pegando a coisa errada. Olhando para o de cima, eu estava olhando como sendo x e o y. R, tá. Vamos lá, fazer as contas. Você tem aqui que o y, a derivada do y, a y', ela vem a um número, então esse número permanece. E a derivada da função, a derivada do 1 é 0. A derivada do cosseno é o seno, ou melhor, é menos o seno, então vai ficar menos o seno do θ. Tá? Então isso é r vezes 0 dá 0 e menos dá mais, então está aqui. Está justificado aqui esse numerador. Aí o denominador. O denominador é a derivada do x em relação ao θ. Bem, você tem, de novo, x igual a uma constante, r. E aí a derivada do θ é 1. E a derivada do seno é o cosseno. Então, menos o cosseno do θ. Pronto, está certo aqui de baixo. Bem, daqui em diante, ele eliminou o r. E ficou com seno θ dividido por 1 menos o cosseno do θ. Perfeito. As contas estão certinhas.
Aí, quando θ for igual a π sobre 3, o que eu tenho? Bem, eu vou ter que o x vai ser igual a π sobre 3 menos o seno do π sobre 3, né? Multiplicado pelo r. Então, vai ser r vezes π sobre 3 menos seno de π sobre 3, é o seno de 60, né? Então, raiz de 3 sobre 2. E o y vai ser r vezes, né, o y está aqui, 1 menos o cosseno do π sobre 3, que o cosseno do π sobre 3 é meio. Então, vai ficar 1 menos meio, que dá meio, né? Isso daqui é meio. Então, vai ficar 1 menos meio, que dá meio, r vezes meio, dá meio, ou dá r sobre 2. Bem, e o dy dx, que é isso tudo, ele vai ser o quê? Bem, seno de π sobre 3, que é raiz de 3 sobre 2, e 1 menos o cosseno de π sobre 3, 1 menos meio. Isso daqui dá meio, então, raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, né? Se isso daqui tudo dá meio, então cancela o denominador do 2 de cima e 2 de baixo, e aí sobra a raiz de 3 sobre 1. Ok, então está aqui a derivada, e está aqui o valor do y e o valor do x no momento em que você tem o θ igual a π sobre 3. Pois bem, então, portanto, a inclinação da reta tangente é essa que a gente acabou de encontrar aí, é o raiz de 3, e sua equação vai ser aí aquela velha formulazinha, né? Como é mesmo? Y menos y0, né? Igual ao coeficiente angular vezes x menos x0. É isso que ele está fazendo. O meu y0 é o y que eu encontrei no ponto, que é r sobre 2, né? E o meu x0 é essa coisa horrível aqui, π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 2. Então está aqui, isso daqui é o meu y menos o meu y0, esse daqui é o coeficiente angular, aqui está o x menos o x0. Tá? O x0 é tudo isso, que é o que eu tinha encontrado aqui. E aqui você tem... ele escreveu diferente aqui, deixa eu ver. Ele mudou a posição de alguma coisa. Desculpa, só tinha feito o aqui. Foi o que ele fez, ele distribuiu, né? Raiz de 3 vezes x, aí passou o y para cá, fez a distribuição e saiu organizando do jeito que ele quis. Só para ficar na ordem alfabética, né? Ficou aqui primeiro o x, depois o y também. Não tinha muita importância ele ter escrito assim, poderia ter deixado assim mesmo, né? Já era a equação da reta. Ok, a tangente está exposta na figura 2, está aqui. Então, quando você vai calcular, vai variando aí o seu θ, você vai tendo essas tangentes aqui na parte de cima de cada um dos arcos da cicloide. Essa nossa conta identifica então isso, né? Então, em que ponto a tangente é tangente horizontal e quando é vertical? Justamente essa parte B aqui, né? Vai ser horizontal quando a gente tiver o dy dx igual a 0. Então, se a gente olha para o dy dx, nosso dy dx é esse. Então, ela vai ser horizontal quando você tem o seno do θ igual a 0, porque para essa fração ser 0 eu preciso que isso daqui seja 0. E onde é que o seno do θ vai ser igual a 0? Bem, o que ocorre quando o seno do θ é 0 e 1 menos o cosseno de θ for diferente de 0, né? Então, lembrando que a gente quer que o dy dx seja 0, mas a gente não quer que o dx, que é a parte de baixo da coisa, qual é mesmo? É o dy dx não pode ser 0, mas... Perdão, dy dx tem que ser 0, por isso que eu quero que o seno de θ seja 0, mas o meu 1 menos o cosseno de θ, o meu 1 menos o cosseno de θ aqui, eu não posso ter ele 0, né? Não posso ter o denominador 0. Ok. Então, fazendo as nossas contas, onde é que eu tenho isso?
Bem, o seno de θ vai ser 0 quando? Bem, quando θ for 2nπ, né? Quando θ for 2nπ, tanto o dx de θ quanto o dy de θ são 0. Então, essa parte eu não posso ter. Então, a partir do gráfico, parece que existem tangentes verticais naqueles pontos. São nesses pontos aqui, né? Em que você vai tendo ele baixando aqui. Quando você olha para o ciclo trigonométrico, na verdade eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Olha para o ciclo e vai pensar. Ciclo trigonométrico. Vamos pensar num ciclo. Ciclo trigonométrico, você tem... Onde é que o seno se anula, né? O seno se anula quando eu estiver com pontos aqui e aqui. Ou seja, até aqui é π. Então 0π dá aqui, né? 1π dá aqui, 2 vai dar aqui, 3 aqui, 4 aqui e assim por diante. Então você tem que, quando θ é 2nπ, ou seja, quando os múltiplos que eu estou falando são múltiplos pares, são os momentos em que ele para aqui, né? Aí quando ele para aqui, você tem aqui no zero, né? Você tem tanto que o seno do θ vai ser 0, como também o 1 menos o cosseno do θ vai ser 0. Então, nesses pontos aqui, a gente tem uma coisa do tipo 0 sobre 0, o que nos dá uma aparente, como diz ele, uma aparente tangente vertical. São justamente esses pontos, né? 0, 2πr, assim por diante. Você vai tendo aqui, nesses pontos da nossa cicloide, uma tendência a tangentes verticais. Agora, o que ele pediu? Já estou esquecido a essa altura. Ele pediu em que pontos a tangente é horizontal e quando ela é vertical. Então, ela tende a ser horizontal, né? A tangente é horizontal quando o dy dx é 0 e quando esse cara daqui é diferente de 0. Mas no caso do 2π, dos múltiplos pares do π, nós não temos isso. Então, a partir do gráfico, parece que existem tangentes verticais naqueles pontos. Podemos verificar isso usando a regra de L'Hopital, né? A gente calcula o limite, aí deriva aqui o numerador, deriva o denominador e você fica com cosseno de θ sobre seno de θ. E aí você tem esse daqui, quando você vai para os múltiplos do π, os múltiplos pares do π, você tende isso daqui a 1, enquanto que aqui tende a 0, né? Então, se você tem 1 sobre 0, isso vai dar mais infinito. Portanto, é nesses pontos, né, nos pontos do tipo múltiplos pares de π, que você vai ter as tangentes verticais. Bem, um cálculo similar mostra que o dy de x vai ao menos infinito quando o θ vai aos múltiplos pares. Assim, realmente existem tangentes verticais quando o θ for 2nπ. Ok. E quando é que acontece dela ser 0, né? O seno do θ ser 0, mas o cosseno não ser 0. Mas o 1 menos cosseno não ser 0, né? É nesse caso aqui, né? Quando você pega os múltiplos ímpares de π, os 2n menos 1, okay? Múltiplos ímpares de π, nos múltiplos pares você tem as horizontais. E nos múltiplos ímpares de π, que são os pontos que param nesse aqui, você vai ter o seno do θ igual a 0, mas 1 menos o seno do θ nesse caso vai dar 1 menos 1. Vai dar 2. Então você tem ele diferente do 0. Portanto, é nesses pontos que você encontra as tangentes horizontais, tá? Os pontos nas tangentes horizontais acontecem aqui e nas verticais acontecem aqui nesses encontros. Tudo bem? Dá para sobreviver depois dessa leitura ou não? Chatinho, né? Essa parte do cicloide.
Alguma coisa não ficou clara, gente? Bem, o recado que fica nesse exemplo é o seguinte: você está lá nas funções trigonométricas, você vai ter que olhar todas as condições, tá? Olhar direitinho, vai ter que mexer no ciclo trigonométrico, olhar onde é que vai dar tangentes, cossenos, secantes, etc. zeros, onde não vai dar zero, vai ter que estar sempre mexendo com essas coisas. E aí vão rolar equações trigonométricas no meio das contas, né? Ou inequações em algumas circunstâncias. Pode até, ele já dá a dica aí que às vezes dá para se livrar com L'Hopital, né? Tem que lembrar de indeterminadas. Bem, o cálculo 1 vem todo de volta. Ok? Assustador, não? Tem alguém assustado? Espero que não. Bem, Até agora tá tranquilo. tranquilo, né? É que eu fico preocupado que vocês estejam assustados, aí fico perguntando constantemente. Bem, então, esses exemplos são suficientes para que você toque os exercícios no que se referir a encontrar reta tangente, né? E tangente horizontal e tangente vertical. As dicas estão dadas nesses dois exemplos. Aí vamos falar de área.